Futuros servidores do município de Castanhal, aqui Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Quem crê, diga amém ao final. Creio que você vai ser aprovado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará sua tão sonhada estabilidade. Quem crê diz o quê? Amém. Vamos aqui para a parte 6, a aula 6 sobre a lei número 003 de 99, tá? Que trata aí justamente do regime jurídico único dos servidores de município de Castanhal, entre outros temas. Não esqueça de me chamar no WhatsApp para você fazer parte da lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Também eu convido a você, se você não assistiu, assistir os vídeos anteriores que tratam aí sobre essa lei. Eu vou trabalhar até a metade dessa lei aqui na plataforma no YouTube para todos. E aí, quem tiver interesse em adquirir completo, artigo por artigo, vá na plataforma do meu site, você pode adquirir por lá. Eu aconselho você a adquirir desde logo. Por quê? Porque você vai adquirir no preço promocional. Você comprando agora, você adquire no preço promocional, dependendo do tempo que você está vendo o vídeo aí, antes do lançamento da postagem completa, tá? E também, não menos importante, me chame no Instagram. Aliás, me siga no Instagram para você receber mais dicas por lá. Perfeito? Vamos lá, rumo à sua aprovação e classificação. Vamos lá. O tema agora é a partir de qual artigo? O artigo 70, que fala do tema substituições. Muita atenção, muita cautela. Por quê, professor? Porque a substituição, ela não é uma forma de provimento, a substituição não é uma forma de vacância, a substituição não é uma forma de deslocamento, como o próprio nome diz, substituição, tá? Substituição. E o que é a substituição? Imagina um servidor, na verdade um ocupante de um cargo em comissão, tá? Um servidor ocupante de um cargo em comissão ou função gratificada, tá? Imagina que tem um servidor que está ocupando aqui um cargo em comissão ou ele está ocupando uma função gratificada, tá? Ele está ocupando um cargo em comissão ou ele está ocupando uma função gratificada. Lembrando que nós estamos tratando aqui do artigo que 70, tá? Artigo 70, que trata do tema substituição. Então, imagina, mais uma vez, um servidor que está ocupando um cargo em comissão ou função gratificada e ele está com algum impedimento. Entrou de férias, está com uma licença, tá? Então, o que diz o artigo 70? Haverá substituição no impedimento de ocupante de cargo em comissão e de função gratificada. Lembrando que a função gratificada ela é ocupada por servidores efetivos, aqueles aprovados no concurso público de provas ou de provas e títulos. Outra pergunta que não quer calar. Professor, essa substituição, ela será automática ou dependerá de ato da administração? Bem, em regra geral, ela será automática, mas alguns momentos vai depender aí de ato da administração. É o que diz o artigo 71. A substituição será automática ou dependerá do ato de administração. Fechou? Tranquilo? Perfeito. A pergunta que não quer calar. Professor, eu entendi. A substituição é aquele momento em que, como o próprio nome diz, o servidor em comissão ou função gratificada está com algum impedimento, né? Está com algum impedimento. E em razão desse impedimento haverá a substituição. Tranquilo, até aí não há segredo. Agora a pergunta que não quer calar, este que vai substituir esse servidor em comissão ou função gratificada, vai receber ou não vai receber? É o que diz o parágrafo 1º. A substituição automática, prevista em lei ou em regulamento, será gratuita. Opa! Em regra, essa substituição automática, a regra geral, vai ser o quê, professor? Gratuita. Ou seja, o servidor que vai substituir não vai receber nada. Agora, olha o que diz ainda o parágrafo 1º.
quando exceder 30 dias, será remunerada por todo o período enquanto durar. Opa, vamos refazer aqui. Recap, vamos recapitular. Regra geral, é uma substituição automática? É, professor. Em regra, aquele que vai substituir não vai receber nada. 0,800. Gratuita, 0,800. Gratuita. Fechou? Fechou. Agora, vamos supor que aquele que substituiu passou 45 dias. Opa, pera lá, você está falando uma substituição que ultrapassa, excede 30 dias? Ok, então este que substituiu vai ter direito a receber todo o período enquanto durar a substituição. Fechou? Muito bem, o parágrafo 3º diz que a substituição remunerada dependerá de ato expresso. Então, para que haja a substituição remunerada, não esqueça, dependerá de ato expresso. Não esqueça desse detalhe. A substituição remunerada dependerá de ato expresso e só efetuar-se-á quando indispensável para o bom andamento, para a boa marcha do serviço público. Tá? Então, a regra é, você sabe que tem um princípio no direito administrativo, que é o princípio da eficiência. Quando se trata desse princípio de eficiência, regra geral, o que é o princípio de eficiência? Presteza funcional, aquele servidor que presta um serviço de qualidade para a administração pública, com respeito ao usuário e assim por diante, e também o rendimento funcional, que é caracterizado por gastar pouco e trazer o melhor andamento para a marcha, como diz aqui, a boa marcha do serviço público, o melhor andamento para o serviço público. Então, imagina que eu sou superior hierárquico e eu entendo que é preciso alguém substituir, tá? Um outro que ali está no cargo em comissão ou função gratificada e que, porventura, a substituição vai ser remunerada. Então, tem que ser ato expresso para que a substituição seja remunerada e, neste contexto, indispensável para o serviço público. Fechou? E o parágrafo 3º do artigo 71 diz que o substituto perderá, durante a substituição, o vencimento, a remuneração das demais vantagens em dinheiro pecuniárias inerentes ao seu cargo, se pelo menos não optar. Então, veja bem. Se eu estiver substituindo, regra geral, nós falamos é gratuito, se passar 30 dias, é remunerado. Mas se eu estiver substituindo, eu não vou ter direito a receber meu vencimento de remuneração do cargo que eu ocupo, tá? Anteriormente, a não ser que eu opte, eu faça a opção em permanecer ainda com o valor da remuneração ao vencimento. Então, a banca vai querer falar que é possível haver a acumulação. Aquele que está substituindo um ocupante de cargo e comissão ou mesmo ocupante de função gratificada que está com impedimento, ele poderá, se exceder 30 dias, receber ao mesmo tempo o seu vencimento, a remuneração do cargo e também o vencimento ou a remuneração daqui. Não, aqui não. Se ele assim quiser, ele pode optar. Regra geral, ele vai perder, durante a substituição, o seu vencimento e a sua remuneração e outras vantagens de dinheiro que ele tinha inerentes ao seu cargo. Vai perder, a não ser que ele opte em receber o do seu cargo e não queira receber o do cargo em comissão ou mesmo da função gratificada. Fechou? Vamos aqui para o artigo 72, a partir do tema da vacância. Professor, o que é esse tema da vacância? É o contrário da forma de provimento. Forma de provimento, como o próprio nome diz, é forma de prover, de ocupar um cargo que está vago. Vacância é o contrário. O cargo está ocupado e ele vai ficar vago. Está ali preconizado no artigo 72. Artigo 72, ele fala das formas de vacância. Formas de vacância. É que está preconizado no artigo 72, tá? E aí ele fala exoneração, demissão, transferência, readaptação, acesso, aposentadoria e falecimento, tá? Essa é a ideia aí das formas de vacância. Eu vou dar um macete para você nunca mais esquecer. Eu sou até que eu queria esquecer, mas não consigo. Esse é o macete. Você sabe, muitos sabem que eu sou músico, toco teclado, canto, sou cantor gospel. Aí, você é do interior, quer me levar para ir para tocar na sua igreja aí, me convide que a gente vai. Aí, aí uma vez eu fui para o ensaio, olha o macete, fui para o ensaio,
Macete para você aprender as formas de vacância. E aí o ensaio foi à tarde. Olha o macete. Qual foi o horário, professor? Foi de tarde. E geralmente nós músicos, quando a gente vai ensaiar, a gente quer saber qual é o tom, né? Se é o dó, vai ensaiar a música na ré, mi, fá, sol, lá, si, né? Pessoal, qual foi a música? Que música eu vou ensaiar? Em que tom? Macete. Vai ser à tarde e a nota Fá. Deixa eu ver se está certo, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso, pronto. Vai ser pela tarde e a nota, qual é a nota, professor? Fá. Pronto, ficou tranquilo. Lembra que eu dei macete da forma de provimento para vocês? Com macete fica muito fácil, muito fácil. É importante você assistir a aula da forma de provimento. Parte 1, 2, 3, 4, 5, nós já postamos aqui, tá? Olha só, o que é o macete do Fá? Anote aí. Transferência é forma de vacância. Lembrando que a ordem dos transferência, a ordem dos fatores não altera o produto. Acesso é forma de vacância. Readaptação também é forma de vacância. Demissão, exoneração, falecimento, e o que mais, professor? Aposentadoria. Fechou? Tranquilos? Agora, olha só, um segredo tão pequeno de nós dois não conta para ninguém. Faça uma comparação com essas formas de vacância com as formas de provimento. Volte aí na sua lei. Lá no início, né, na parte 1 do nosso bloco, nós falamos da forma de provimento. Acho que na 1 ou 2, não lembro muito bem. Acho que foi 1 ou 2, não me lembro muito bem, mas está aí. E na lei está as formas de provimento. Faça uma comparação. Perceba que existem 3 formas que ao mesmo tempo são forma de vacância e forma de provimento. E lá vai o macete para você nunca mais esquecer. Quer, professor? Quando você vai estar tão bem preparado na minha aula, com as minhas aulas e com meus materiais. Detalhe, se você quiser adquirir aqui na plataforma do meu site, tem material de português para o concurso de Castanhal, material de informática, matemática, raciocínio lógico, atualidades, ou seja, dá para você abranger aí os seus conhecimentos dos tópicos. Professores trabalham nesses materiais, questões em PDF com vídeo aula de correção, inclusive material também meu, tá? De questões minhas aí na plataforma do meu site, em que nós trabalhamos os temas mais cobrados pela banca. Tá? A gente não trabalha com muito conteúdo, mas sim os temas mais cobrados pela banca. Aqui na lei, muitos alunos querem aprender a lei toda, então por isso que eu trouxe aqui artigo por artigo. Mas na lista de questões eu abordo os temas que a banca mais trabalha. Tá certo? E olha o macete, você vai estar tão bem preparado na prova e quando chegar perto dos concorrentes na hora da prova, lógico, na área espiritual, vai acontecer na sua vida o quê? O e os concorrentes vão no você vai estar tão bem preparado que os concorrentes, infelizmente, se sobrar vaga, é que eles vão passar, né? No macete do O que é o São aquelas formas que, ao mesmo tempo, são formas de provimento e, ao mesmo tempo, são formas de vacância. Macete do Ao mesmo tempo, forma de provimento, ao mesmo tempo, forma de vacância. Qual, professor? Aqui, ó. Transferência, acesso e readaptação. Transferência, acesso e readaptação. Tá? Vamos colocar aqui só para ficar bem claro aqui. Então, de repente, é essa a questão da sua prova. Marque a alternativa que tem, ao mesmo tempo, forma de provimento e forma de vacância. Forma de provimento e forma de vacância. Pronto, transferência, readaptação e acesso, tá bom? O que diz o parágrafo único do artigo 72? A vacância ocorrerá da data. Olha só, a vacância ocorrerá da data que aconteceu o falecimento, no caso das formas de
do falecimento como forma de vacância, e também de ofício. O que é de ofício? Sem pedido, sem requerimento. Outro que eu estou confundindo, tá? Parágrafo único. A vacância ocorrerá da data do falecimento, ok? E 2, da publicação do decreto de exonerar, que exonerar, lógico, na exoneração. Ou mesmo no decreto que demitir, lógico, na demissão. Ou mesmo no decreto que transferir, lógico, na transferência. Ou mesmo no decreto que promover, lógico, ali no acesso. Ou mesmo do decreto que aposentar, lógico, na aposentadoria, ou mesmo daquele em que dá posse em outro cargo, tá bom? Olha só, o artigo 73, ele trata do tema exoneração. Vou apagar aqui porque é muito importante esse tema. Olha só, quando traz esse tema exoneração, não esqueça, tá? Exoneração é diferente de demissão. Como assim, professor? A demissão tem caráter punitivo. A exoneração não tem caráter punitivo, tá? E a exoneração, anote aí, ela se dá basicamente de 2 formas. A pedido, é o que diz aí no artigo 73, inciso 1. A exoneração, ela se dá a pedido, mas a exoneração, ela se dá também de ofício. E na minha humilde opinião, esse tema, ele é forte para cair na sua prova, justamente a exoneração de ofício. O que é, professor, exoneração de ofício? Sem provocação, sem requerimento, sem pedido. Isso é de ofício, tá? E aí fala, ó, quando se tratar de cargo em comissão. Então, quando se tratar de cargo em comissão, quando se tratar de cargo em comissão, como o próprio nome diz, cargo em comissão é aquele de livre exoneração, livre nomeação e livre exoneração. Esse é o cargo em comissão, livre nomeação, livre exoneração. Então, quando estivermos diante de cargo em comissão, o que nós temos aí? Nós temos que a exoneração pode ser de ofício, sem pedido, sem requerimento, tá? Pode ser também quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Não satisfeitas as condições do estágio probatório, tá? Nós sabemos, está dando náuseas, que o estágio probatório é de 3 anos de efetivo exercício, e o macete que eu ensinei para você do PIDA-RESP, lembra? PIDA-RESP é o macete para os requisitos do estágio probatório. PIDA-RESP, produtividade, né, idoneidade moral, disciplina, assiduidade e responsabilidade. Lembra do macete do PIDA-RESP? Pois é. Então, se não forem satisfeitas as condições do estágio probatório, você vai ser exonerado, não é demitido. Exonerado de ofício, sem pedido, sem requerimento, tá? E fala aí, na linha C do artigo 73, inciso 1, ocorrer investidura do servidor em outro cargo de provimento efetivo, tá? Ocorrer, vou colocar para cá, ó. Ocorrer o que, professor? Como diz a linha C, a investidura do servidor. Ocorrer a investidura do servidor. Onde, professor? Como diz aí, em outro cargo de provimento efetivo. Em outro cargo de provimento efetivo. Lá na frente, nós vamos aprender, lógico, evidente, que existe ali a possibilidade da acumulação legal de cargos. Pode acumular 2 cargos de professor, 1 cargo de professor, quando o cargo técnico-científico e 2 cargos de profissionais da saúde. Mas a gente vai aprender lá na frente. Mas a regra geral é, nessas 3 razões, haverá a exoneração de ofício. Quando se tratar de cargo em comissão, porque é de livre nomeação, livre exoneração. Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, não foi aprovado em um dos requisitos, ou mais de um dos requisitos referentes ao estágio probatório, tá? O que mais, professor? Só ver aqui rapidinho. E o que mais aí? E quando, como diz
Rapidinho aqui a gente define um negócio aqui. E quando ocorrer a investidura do servidor em outro cargo por provimento efetivo, claro, se não for possível a acumulação do cargo, tá? O artigo 74 diz que no caso de função gratificada, não esqueça, a função gratificada ela é ocupada exclusivamente por servidores efetivos, ou seja, aqueles aprovados no concurso público de provas ou de provas de títulos, tá? No caso de função gratificada, dá-se-á vacância por dispensa. Presta atenção, hein? Não se fala exoneração em função gratificada, se chama dispensa, que pode acontecer a pedido ou de ofício, tá? Então, a dispensa pode acontecer a pedido ou de ofício. E também a vacância da função gratificada pode se dar por destituição. Destituição é a mesma ideia que a demissão, tá? Vamos aqui para o tema do horário de trabalho. Vamos apagar o quadro aqui e passar para o tema do horário de trabalho. Vamos lá. Acompanhe aí o tema do horário de trabalho no capítulo 11, a partir do artigo 75. Isso é muito importante. Esse tema ele é recorrente e não tenha dúvida, é forte para cair na sua prova, tá? Jornada de trabalho. Muito cuidado, que às vezes você está fazendo concurso para um determinado cargo, que a sua jornada de trabalho não vai ser essa. Ok, mas se na prova tiver de acordo com a lei 03 de 99, aí você vai ter que obedecer o que está no artigo 75, tá? Marque aí, diz assim, a jornada de trabalho do servidor público municipal de Castanhal, os senhores e as senhoras, quem crê diga amém. Muito baixo, quem crê diz o quê? Amém, muito bem. Será de 44 horas semanais. Regra geral, 44 horas semanais. É o que preconiza o artigo 75. A jornada de trabalho do servidor público municipal de Castanhal será de 44 horas semanais, executando-se os casos dos servidores de nível superior, que na verdade excetuando-se, tá? Houve aí um erro técnico aí, tá? Na verdade, um erro formal que não atrapalha a essência da lei. Excetuando-se os casos de servidores de nível superior que terão jornadas compatíveis com seu compromisso profissional. Por exemplo, o médico, o enfermeiro, os professores, tá? Aí eles terão horário diferenciado. Todavia, entretanto, para efeito da prova, regra geral, jornada de trabalho de quantas horas? 44 horas semanais. O parágrafo único do artigo 75 diz, estamos falando aqui de qual artigo? Artigo 75. Olha o que ele diz aí, ó. Ele fala assim, a jornada de trabalho do servidor público municipal de... parágrafo único. O cumprimento de jornada extraordinária. Opa! Ele está falando aqui de hora extra, tá? Aquela jornada em que você vai fazer além do seu trabalho. Então, o cumprimento de jornada extraordinária de trabalho dependerá de prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo e Legislativo, a respectiva secretaria, não sendo permitido em qualquer hipótese, o que, professor? O pagamento de hora extra, ocupante, encargo, comissão, função gratificada ou detentor de gratificação de tempo integral. Vamos por parte. Vamos por parte. Você não vai fazer a hora extra a seu bel prazer. Começa por aí, quando você é servidor de Castanhal. Eu estou com mais dívidas que eu vou aqui, vou fazer umas horas extras para Castanhal me pagar. Não. Tira o seu cavalinho da chuva. Por quê? Porque, em regra, de acordo com o artigo 75, parágrafo único, para que haja o cumprimento de jornada extraordinária, hora além do seu horário de trabalho, que, em regra, que é 40 horas semanais, vai depender de prévia e expressa autorização do chefe do executivo, leia-se prefeito, ou mesmo aí do chefe do legislativo, leia-se presidente da Câmara de Vereadores, tá? Justamente para a respectiva secretaria que vai precisar de, porventura, fazer esta hora extra. Agora, aqui está a cereja do bolo. Não vai ter direito, olha só, não terá direito a receber a hora extraordinária. Não terá direito, no caso aí, a receber, deixa eu aprender lá na frente quando eu falar de hora extra, mas só entender, jornada, valores referentes à jornada extraordinária. Professor, eu vou ter direito, se eu fizer a jornada extraordinária, de forma expressa,
autorizada pelo chefe do executivo, beleza, ou do legislativo, beleza. Agora, não vai ter direito a receber valores referentes à jornada extraordinária. Por que, professor, estes não terão? Porque eles já ganham para isso, tá? O valor, ninguém é enganado, ele está sabendo. Quem é, professor? Justamente diz aí, ó. Quem ocupa cargo em comissão. Ocupa cargo em comissão? Ok, então não pense em papo de hora extra para você, tá? Não existe essa história para quem ocupa cargo em comissão. Quem mais, professor? Como diz aí, para quem ocupa o quê? Função gratificada. Quem ocupa função gratificada. E também não tem essa história de hora extra, de recebimento de jornada extraordinária. Para quem, professor? Para detentores de gratificação de tempo integral. Aquele que recebe gratificação, tá? Aquele que recebe gratificação de que forma, professor? Gratificação, como ele coloca aí, de tempo integral, tá? Então, estes não vão pensar, não vão sonhar com serviço extraordinário, hora extra. Fechou? Tranquilos? Muito bem, então vamos aqui para a continuidade da legislação. Olha só, o artigo 76 diz que o chefe do Poder Executivo, leia-se prefeito, e do Legislativo, leia-se presidente da Câmara Municipal, determinará quando não discriminado em lei ou regulamento. Então, vai determinar o quê? O horário de trabalho normal para cada repartição. Então, quem vai dizer o horário normal de cada repartição? Se for do Poder Executivo, o prefeito. Se for do Poder Legislativo, o presidente da Câmara de Vereadores. 2. O regime de trabalho em turnos, quando for aconselhável ou for necessário. E 3. Quais servidores que, em virtude das atribuições que desempenham, não são obrigados ao ponto diário. Existem alguns servidores que, pelas atribuições que eles desempenham, né, realmente não tem como fazer aí horário do ponto diário. Então, tudo isso vai ser determinado pelo chefe do Poder Executivo ou membro do Legislativo. Fechou? O parágrafo 1º diz que o limite de horas estabelecido para o funcionamento público municipal será, no máximo, 44 horas e, no mínimo, 22 horas semanais. Ok. Falamos lá anteriormente, né? Jornada de trabalho, 44. Então, 44 horas semanais é o máximo que pode ser aí aplicado para o servidor. E, no mínimo, 22 horas semanais. Tá? O parágrafo 2º diz que os horários para o magistério vão ser definidos no livro 3 desta lei. Tá? Mais uma vez, pessoal, em relação a esses livros, nós vamos até a metade de cada um dos livros. Como a lei, como o edital trouxe Lei 03 de 99, ele está falando de todos os livros. Então, eu vou trazer a metade de cada livro. Tá bom? 77. Para registro de frequência, haverá o ponto. Lógico que a regra é, para que se venha registrar frequência, vai ter o ponto. Que muito cuidado, hein? Muito cuidado. As bancas adoram onde tem preferencialmente colocar obrigatoriamente, onde tem poderá colocar deverá e assim vice-versa. Marque aí, artigo 77. Para registro da frequência será no ponto. Preferencialmente, o meio mecânico vai ser usado, tá? Parágrafo único é o servidor, ou seja, não é aquele que você vai assinar. Preferencialmente. Eu sou obrigado? Não. Se tiver só o de assinar, tudo bem. Mas geralmente tem lá o ponto no eletrônico, você passa, essa é a preferência, tá? Cuidado que a banca vai querer colocar obrigatoriamente. Parágrafo único. Os servidores não obrigados a ponto será determinada a forma de apuração de frequência. Como eu falei para vocês, alguns cargos, em razão das suas atribuições, é possível que não tenha como aí fazer o ponto. Todavia, entretanto, estes servidores vão saber como vai ser apurada a sua frequência, tá? O artigo 78 diz que a administração municipal não funcionará nos dias de feriados. Olha só, que coisa chata. A pessoa está magoada, que tristeza, não acredito nisso. Meu sonho era ser servidor público e trabalhar no feriado. Olha, não podemos ir contra a lei, tá? Então, fique bem claro, a administração municipal não funcionará nos dias de feriados ou nos dias declarados ponto facultativo, por ato do chefe do Poder Executivo Legislativo Municipal. Tá? Então, quando for ponto facultativo, também não vai funcionar. E o parágrafo único diz, excepcionalmente, por motivo relevante,
poderá o chefe do Executivo Legislativo suspender o expediente no todo ou em parte. Então, olha só, interessante. Regra geral, feriado vai funcionar. Mas se acontecer uma situação excepcional, não há problema que o prefeito ou o presidente da Câmara venha a suspender por alguma razão ou todo ou parte do expediente. Fechou? Tranquilos? Vamos passar para o tema dos direitos e vantagens em geral, a partir do artigo 79, falando do tema tempo de serviço. O que diz o tema tempo de serviço? O tempo de serviço vai ser contado em dias, lógico, e será convertido em 365 dias. Então, quando se contar tempo de serviço, tá, vai ser contado por dia de trabalho e totalizando um ano, 365 dias, tá? O parágrafo único diz, para a fração de dias inferior a 182 dias, a mesma será desprezada. E para superior, arredondando para um ano, respeitada a legislação existente, inclusive acordos judiciais e decisões superiores. O que é isso? Exemplo rápido. Você vai iniciar no município de Castanhal, que é em Credigamém, ok. Vamos supor que você vai iniciar, você vai entrar em exercício lá para o mês de outubro. Então, para o mês de outubro, até o mês de dezembro, suponhamos aqui, não dá 180 dias. Então, não vai contar por completo, né, o mês esse ano. Por quê? Porque você trabalhou menos de 182 dias. Mas se você entrar e trabalhar mais de 82 dias, para efeito de férias, para efeito de até aposentadoria, esse ano vai ser contado. Tá bom? Artigo 80. Considera-se como tempo de serviço aquele que você prestou, porventura, para a União, para os estados, para o município, para as autarquias em geral, observadas determinações que constam na Constituição Federal, no artigo 202, parágrafo 2º, comprovado através de certidão. Então, professor, eu trabalhei lá na União, trabalhei no outro estado, eu trabalhei em outro município. Você vai lá, pega uma certidão, certifico para devidos fins, que fulano de tal trabalhou no período tal, apresenta no município de Castanhal e pode ter certeza que isso vai contabilizar para efeito de tempo de serviço, tá? Artigo 81, marque que esse artigo ele é recorrente em concurso público, pode marcar. Por quê? Porque nesse artigo 81 vai te mostrar situações que você não estará trabalhando, todavia será contabilizado para todos os efeitos legais. Marque aí, ó, para todos os efeitos legais. Considera-se de efetivo exercício o dia em que o servidor estiver afastado do serviço em virtude de, muito cuidado, férias, 30 dias. Professor, estou de boa na Lagoa, Estados Unidos, estou lá em Washington, estou lá não sei onde, viajando, Rio de Janeiro, São Paulo, não sei o que e tal, estou de férias. Vai ser contado como efetivo exercício? Vai, tranquilamente. Casamento, professor, casei, eu tenho direito a 8 dias, professor, muito amor, muito love, só love, vai ser contado? Vai, fique tranquilo, 8 dias de boa na Lagoa, curtindo o seu cônjuge, né? Show de bola, também é contado como efetivo exercício. Luto, em razão dos pais, do cônjuge, filhos e irmãos também, por 8 dias será contado. O que mais, professor? Exercício de cargo ou função de confiança na administração federal, estadual, municipal. Vamos supor que você é chamado para ocupar um cargo de confiança, tá? Seja a nível municipal, a nível estadual, a nível federal, será contado como efetivo exercício também. Convocação, se você for convocado para o serviço militar, tá? Também vai ser ou convocado por júri ou outros serviços obrigatórios, por lei, definidos e determinado por lei, também o tempo que você ficar nesse tribunal do júri, o tempo que você ficar no serviço militar, será contabilizado para efeitos de tempo de serviço. Se você ocupar outro cargo, emprego, no caso, mandato eletivo federal, se você ganhou para deputado federal, para senador, para presidente da república, se você ganhou no cargo eletivo estadual, seja governador, seja para deputado estadual, ou se você ganhou no cargo eletivo municipal, vereador, prefeito, para todos os efeitos vai ser contado como tempo de serviço. Também a licença especial, licença gestante, vai ser contado. Se for tratamento de saúde, se sair para um tratamento de saúde, vai ser contado como efetivo exercício. E também por doença em pessoa da família, se você tiver essa licença, vai ser contado como efetivo exercício. Tá? Além disso, estudo em qualquer parte do território nacional, desde que seja um estudo que tenha interesse para a administração municipal. Se você sair para estudo de interesse para a administração pública municipal, e detalhe, não pode ultrapassar o prazo de
2 anos vai ser contado para efetivo exercício. Tá bom? Outra, suspensão preventiva se inocentado afinal. O que é isso, professor? Vamos aprender lá na frente. Estamos falando ali de processo administrativo disciplinar, que a autoridade responsável aí por instaurar o processo administrativo disciplinar, de instaurar também e criar a comissão, essa autoridade ela pode determinar o afastamento, a suspensão preventiva do seu exercício. Como assim, professor? Pode chegar e falar, olha, você não vai trabalhar enquanto nós vamos apurar a situação. Pronto, você vai receber, vamos aprender, vai. Todavia, entretanto, esse tempo vai contabilizar, a não ser que você seja condenado no final. Se você foi condenado por uma demissão ou alguma punição aí não vai contar esse tempo de serviço. Todavia, entretanto, o tempo que você tiver suspenso preventivamente, se você for inocentado, contabilizará para tempo de serviço, ok? E também não vai ser contabilizado a falta ao serviço no máximo 3 por mês, quando justificada. Você faltou, olha, chefe, tal, ok, justificou. 1. Não sei o que, no mesmo mês, ok, justificou. 2, ok, justificou. 3, essas 3 faltas no máximo não vão contar para todos os efeitos, né? Como se tivesse efetivo exercício. E faltas ao serviço, aliás, desculpa, eu falei agora, né? Faltas ao serviço no máximo 3 por mês. Então, pode faltar, pode justificar no máximo 3. E 82 diz que é proibido. Defesa é proibido. É proibido a acumulação de tempo de serviço prestado ao mesmo tempo em mais de um cargo ou função. Nós sabemos, vamos conversar lá na frente de novo, que existem alguns cargos, empregos ou funções que são cargos que pode acumular 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com outro cargo técnico-científico e 2 cargos profissionais da saúde. Esse pode acumular. Só que, de qualquer maneira, se você tiver como 2 cargos de professor, não pode contabilizar em dobro. Ah, professor, poxa, eu estava aqui ao mesmo tempo no estado e no município. São 2 anos. Não, o que é isso? Trabalhaste 1 ano, vai contabilizar 1 ano. O que pode aí aumentar lá são a questão dos teus proventos lá na frente, em relação à aposentadoria e tal. Mas, regra geral, o tempo de 1 ano, por mais que você trabalhou no município e estado, é 1 ano, tá bom? Não pode ser contabilizado concomitantemente, acumulação de tempo de serviço. Fechou. Bem, vamos falar no artigo 83 do tema estabilidade. Nós sabemos, só para fazer uma breve recapitulando, vai acontecer sua aprovação, vai acontecer sua nomeação, você vai tomar posse, você vai entrar em exercício, vai passar no estágio probatório e alcançará a sua tão sonhada o quê? Estabilidade. Fechou? Fechou. Então é isso que a gente está estudando aqui agora, ó. A estabilidade. Certo? E, como diz o artigo 83, são estáveis servidores que adquirirem estabilidade em virtude de nomeação por concurso público após 3 anos de efetivo exercício. Então, quando você entrar em exercício, passar pelo estágio probatório no macete do PIDA-RESP, produtividade, idoneidade moral, disciplina, assiduidade e responsabilidade. Quando você passar 3 anos de efetivo exercício, você alcança a sua tão sonhada estabilidade, é o que diz o artigo 83, tá? O parágrafo único diz que a estabilidade diz respeito ao serviço público e não ao cargo, tá? A estabilidade é em relação ao serviço e não em relação a cargo, tá? Artigo 84. A desinvestidura do cargo ou emprego público poderá ocorrer por demissão, exoneração ou dispensa. Então, se você for demitido, infelizmente você vai ser, como diz aí, desinvestido, né? Ou você pedir exoneração, nós falamos agora, ou dispensa, tá? A demissão é a punição por falta grave. Nunca esqueça, demissão é punição. A demissão tem caráter de punição, tá? E a linha B, exoneração é a desinvestidura de ofício.
sem provocação, sem requerimento, sem pedido, nós falamos, entre outras. Se você não for aprovado no estágio probatório, você vai ser exonerado. Tá? Ou pode ser a seu pedido do interessado, neste caso, desde que não esteja sendo processado judicial ou administrativamente. Tá? Então, professor, eu quero pedir exoneração, mas estou sendo processado judicialmente, eu estou respondendo processo administrativo disciplinar. Não vai ser possível exoneração. Exoneração é só para quem não está sendo, não respondendo processo e nem está aí respondendo processo administrativo disciplinar. Tá bom? Muito bem. A linha C fala dispensa ocorre em relação aos admitidos por contrato temporário. Aqueles que têm contrato temporário, eles são dispensados, tá? Artigo 85. O servidor estável perderá o cargo. Professor, pera lá, não estou entendendo. Eu vou ser estável? Existe a possibilidade de eu perder o meu cargo? Existe. Existe sim. Vamos ver isso agora, nesse momento. Olha só, muita atenção aí no artigo 85. Esse é forte para cair, hein? Artigo 85, ele é forte para cair. Por quê, professor? Porque são as situações em que o servidor estável, ele poderá perder o seu cargo. Em virtude de sentença judicial. Se o servidor estável, por exemplo, comete, Deus o livre e guarde, um crime contra a administração, é verificado isso e decidido por uma sentença judicial, fatality, vai perder o cargo. 2, no caso de ser demitido mediante processo administrativo, em que se tenha garantido assegurada para a defesa. Vamos supor que o servidor ele vai responder um processo administrativo disciplinar, um PAD, é garantida ampla defesa para ele, mas no final verifica-se que realmente ele cometeu uma situação para ser demitido, pronto, ele vai ser demitido mesmo estável. E o 3, nos casos previstos do parágrafo 4º do artigo 169 da Constituição Federal, você vai ver lá, né, diz uma peculiaridade lá, importante você dar uma lida no artigo 169, parágrafo 4º, não acredito que não vai cair para vocês, mas é um exemplo rápido para você entender a situação em que o município estiver passando uma situação difícil das despesas do município, aí ele vai ter que exonerar todos os cargos de comissão, função gratificada, e se não estabilizar os valores, é que ele vai começar a fazer aí a exoneração, né, dos aqueles que são estáveis. Mas isso é raríssimo, nunca vi acontecer e não é com você que vai acontecer. Tá bom? E o artigo 86 diz que quando for extinto o cargo ou for declarado pelo executivo ou pelo legislativo a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com vencimento proporcional ao tempo de serviço. Põe na sua cabeça, tá? Põe na sua cabeça para efeito da nossa prova. Eu sou o que é o meu cargo foi extinto ou foi considerado desnecessário. O que vai acontecer aí? Vai acontecer que você, se você for estável é o efetivo aprovado no estágio probatório. O que vai acontecer? Você vai ficar em disponibilidade, como diz o grande filósofo Hélio Safadão, vai ficar de camarote, bebendo gela, tomando siroque. Não sei o que é gela, nem o que é siroque, mas sei o que é camarote. E não esqueça, você vai ficar com o vencimento proporcional ao tempo de serviço. Tá? Muito bem, para finalizar esse tema, bora falar das férias. As férias é muito simples. Marque o artigo 87, o servidor ele vai obrigatoriamente gozar de férias de quanto tempo? 30 dias. Tá? Falou do tema férias. É uma coisa um tanto quanto lógica que as férias, obrigatoriamente você vai gozar as férias no prazo de quantos dias? 30 dias, tá? 30 dias é o que diz aí o artigo que trata sobre esse tema, artigo 87. Mais uma vez, o servidor gozará obrigatoriamente de 30 dias consecutivos de férias por um ano de efetivo exercício, tá? Obedecendo a escala que for organizada. Para o servidor é proibido levar a conta de férias qualquer falta ao trabalho. Então, qualquer falta que você, porventura, tenha ao trabalho, não vai diminuir o tempo das suas férias, tá bom? Parágrafo 2º. Somente depois do primeiro ano de exercício adquirirá o servidor direito às férias. Claro que quando você entrar em exercício é o período aquisitivo para que no próximo período do outro ano, período concessivo, seja concedido as suas férias, tá? Parágrafo 3º. Se o servidor, na ocasião de entrar em gozo de férias, se encontrar licenciado, vamos supor que você está licenciado para tratamento de saúde,
Tá? Então, você não vai tirar as férias estando licenciado para tratamento de saúde. É o que diz o parágrafo 3º do artigo 87. Se o servidor, na ocasião de entrar em exercício de gozo de férias, se encontrar licenciado para tratamento de saúde, vai ter que ser alterada. Não é poderá, marque a palavra deverá ser alterada a escala respectiva com o objetivo, a fim de que se possa o mesmo gozar as férias, aqui é obrigado, tá bom? Artigo 88. Atendendo sempre que possível, para a conveniência dos servidores, a escala de férias para o ano seguinte será organizada no mês de outubro. Tá? A regra geral é que as férias sejam organizadas no mês de outubro, cabendo ao órgão competente a sua elaboração. Quem vai elaborar é o órgão competente. Tá? Regra geral em outubro. Parágrafo 1º, de acordo com a necessidade de serviço, poderá ser alterada a escala de férias. Então, de repente, ser umas férias, mas sem problema, pode ser alterada caso haja necessidade do serviço. Parágrafo 2º, ficam excluídas da escala de férias os servidores que exerçam cargo em comissão ou função gratificada, cabendo à autoridade a quem estiver subordinado determinar o período de concessão das mesmas, usando sempre de critérios que não prejudiquem o serviço. Então, veja bem, marque aí, quando se tratar de ocupante de cargo em comissão, quando se tratar de ocupante de função gratificada, estes estarão excluídos da escala de férias. Como assim, professor? Eles não vão gozar férias? Vão. Eles vão estar excluídos da escala de férias. Quem é que vai aí determinar a escala de férias dele? Lógico, quem vai determinar, como diz aí, é a autoridade que eles estão subordinadas, tá? A autoridade que estiver subordinado, esta vai determinar a concessão das férias. Fechou? Tranquilo? Muito bem. Fica terminantemente proibida a venda de férias, tá? A venda de férias é proibida. Ou é proibida também a permanência do servidor em serviço mediante remuneração durante o período aquisitivo das férias. Então, veja bem, regra geral, não pode aqui vender as férias, tá? Você realmente tem que fazer o gozo dessas férias. As férias são definidas por portaria. Cuidado, hein? A banca ama isso. Onde tem portaria, coloca lei. Onde tem lei, coloca portaria. Não. As férias são definidas por portaria e a banca vai querer falar que é definida pelo chefe do executivo, pelo chefe. Não. Regra geral, as férias serão definidas por portaria do secretário da administração. Tá bom? 89. Por nenhum motivo serão interrompidas as férias. Então, regra geral, quando você estiver de férias, não tem aquele naipe de, você vai sair de férias, mas deixa o telefone ligado, qualquer coisa a gente liga. Tá bom, deixa sim, pisou, desliga. Por quê? Ei, férias são férias. Não, por motivo nenhum, serão interrompidas as férias. Artigo 90 diz que as férias por servidor poderão ser acumuladas, não é regra, porque ele fala por imperiosa necessidade de serviço até o máximo de 2 períodos. Então, se a banca falar, é possível, normalmente, em regra, acumular as férias, não. Elas podem até ser acumuladas, mas por imperiosa necessidade de serviço e até o máximo de 2 períodos, tá? O artigo 91 diz que o secretário municipal vai definir com o chefe do Poder Executivo e do Legislativo o período em que gozará de férias regulamentares, tá? E, por fim, para nós finalizarmos esse bloco, ao entrar de férias, o servidor comunicará o seu endereço eventual. Fechou? Aguardo vocês aqui no meu WhatsApp, para ele colocar na lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Adquira lá materiais sobre essa lei. Pessoal, eu quero essa lei completa. Adquira lá também, logo no preço promocional. E também lá tem material de português, matemática, raciocínio lógico, atualidades, material também de informática, tá? Os professores que trabalham aqui na plataforma do meu site, top de linha, trazendo os temas mais recorrentes, mais pedidos pela banca em forma de questões. As questões são em PDF sem gabarito, com vídeo aula de correção, trazendo dicas e macetes. E também tem lista de questões da minha lei. Da minha lei não, da lei que eu ministro aí para vocês, tá bom? Um abraço e até os nossos próximos encontros.